Essa semana, essa primeira semana de junho, eu vou passar essa aula para vocês. No final tem algumas perguntas para vocês responderem. Então, vocês podem me responder ou pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, tá? Então, aqui, na verdade, são duas partes. A primeira parte é como formular uma opinião e na segunda parte a gente vai falar um pouquinho de literatura aí, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. É, Como eu falei, vocês podem me responder por e-mail, mas se vocês não quiserem, eu não estou dando aula lá no Classroom essa semana. Na semana que vem pode ser que eu já mande alguma coisa para lá, tá? Mas vou mandar direto no grupo de vocês e vocês podem responder por lá mesmo. Então vamos lá. Aqui eu tenho essa primeira aula, como formular opinião. No começo do ano, a gente trabalhou um pouco com redação. Então, na redação, você tem que ter uma ideia de como você vai formular a sua opinião. Não é só simplesmente. A gente sabe que tem que fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, e apesar de tudo isso, você tem que ter como você vai montar essa ideia, como você vai pensar no que você vai fazer. Então aqui tem duas fórmulas aí. Primeiro, né, aqui são em três etapas. Você vai se basear em experiências. Então, por exemplo, você tem uma experiência, você vai falar, por exemplo, de algum certo tipo de preconceito, e aí você já tem uma experiência, você já passou por isso, ou já viu pessoas que passaram por isso. Então, você consegue já visualizar e ter algumas coisas para falar sobre isso. Então, você já vai anotar aí as suas experiências. Depois, sempre lembrando que a gente não vai colocar eu acho, na minha opinião, aconteceu comigo, mas você pode colocar aí como aconteceu com alguma pessoa, né? Você pode citar o nome da pessoa ou não. Já teve um caso que aconteceu isso e isso, sem ficar colocando primeira pessoa. E aí eu tenho aqui, adquirindo informações. Então, para adquirir informações, você vai ter que, né? Escutar debates, às vezes você vai ter alguns debates, você pode ver pela internet, você vai ler livros, você vai ver pesquisas sobre aquele assunto, mas o que é mais importante é que a gente está batendo sempre nessa mesma tecla aí, que é para tentar evitar o fake news. Então tem certeza que a informação é segura. E a gente já falou um pouco sobre isso, não sei se vocês se recordam, que a gente tem que ver, procurar sites confiáveis, geralmente .org, né, ou de grandes emissoras de TV que tem jornalismo que você sabe que é seguro, vamos assim dizer, porque eles não podem mentir, né, em relação à notícia, tá? E a outra coisa que eu acho que é a mais importante de todos, que as outras vocês já sabem, é manter a mente aberta. Então, muitas vezes quando a gente faz debate na sala, vocês ficam brigando um com o outro, mas a gente tem que saber ver o lado da outra pessoa, né? Tem até, eu achei uma imagem aqui que eu achei bem interessante, né? Que a gente tem aí que manter o equilíbrio, lidar com o medo, né? Aceitar as críticas, né? Seguir em frente, aí resolver e aprender. Então, a outra pessoa de mente fechada, ela fica com raiva, ela não aceita nada do que vem do outro lado. Então, você tem que primeiro ver os argumentos da outra pessoa, para que você possa entender e até para você poder rebater aquele argumento com outros argumentos seus, você precisa escutar sem ficar com raiva, né? Então essa é uma dica legal. E também para formular opinião na segunda aula aí, eu coloquei o brainstorming, que eu já tinha falado para vocês também, que é a tempestade de ideias. E a brainstorming, o que ela é? Ela é uma ideia aí de uma técnica que é para usada em grupo, geralmente numa empresa, quando eles querem fazer uma reunião, e como é que a gente vai resolver isso? O que você acha? Então, várias pessoas dão várias ideias e aí eles entram num consenso, né? E tem algumas técnicas que eles usam, é claro, mas é em grupo. Mas a brainstorm ela também pode ser usada também para você criar um texto, pode ser usada aí para você formular alguma ideia. Então,
que que você tem que fazer para isso, né? Para criar um bom texto argumentativo. Primeiro você vai determinar qual é o tema, qual é o assunto que vai ser discutido. Você, como a gente tinha falado, vai lembrar tudo que você conhece, você vai pegar e vai tudo que você já tomou como experiência daquilo, depois você vai adquirir as informações, né? Analisar de mente aberta, que é praticamente tudo que a gente tinha falado antes, e analisando os prós e os contras. E aí sim é que você vai se posicionar sobre o assunto, porque aí você já vai ter alguns argumentos, prós ou contras, tá? E vai criar aí todos os possíveis aspectos sobre o tema, porque o mais difícil da redação para um aluno é quando ele chega no desenvolvimento. O que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou defender a minha ideia? Então, você vai observar aquele tema e vai argumentar pensando nos vários aspectos. Então, por exemplo, aquilo envolve uma situação financeira. Então, se eu estou falando, vamos supor aí a pandemia, né? Então, ela vai mexer aí com a situação financeira? Será que, se a gente fosse debater hoje, a gente tem que ficar em casa ou a gente não tem que ficar em casa? Então, a gente levaria em consideração a situação financeira? Sim. Então, é uma coisa que você pode pensar sobre isso. Problemas de ordem psicológica? Também, sim. Problemas de ordem social? Também, porque você não está se relacionando com outras pessoas, por isso até você acaba tendo problemas de ordem psicológica. Envolve problemas físicos ou de saúde? Também, porque se você sair, você pode contaminar ou ser contaminado. Tem a parte da moral, né? Algum preconceito. Então, tudo isso você vai levar em consideração, né, em relação a isso. Então, quando você começa a colocar todos esses pontos que vão cercando o assunto, você vai ter mais argumentos para você falar. Então, se você vai defender que fique em casa ou não fique em casa, você vai ter que levar os vários aspectos aí você vai ter que levar esses aspectos aí em consideração. E agora, para a aula 3, a gente vai falar um pouco sobre o realismo. Então, a gente já falou um pouco aí de como argumentar, como montar aí uma ideia sobre algo, como se posicionar. E a aula 3 é sobre o realismo. Então são algumas partes. Essa primeira parte, são 3 partes. E o realismo ele foi um movimento movimento em reação ao romantismo. Então ele foi contra o romantismo. Ele foi uma reação contra o romantismo. Os integrantes do movimento sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas, os costumes da classe média e a média e a média baixa, né? A gente vai ter o realismo e o naturalismo. Na verdade, pode parecer até um pouco preconceituoso, e né, na verdade, o naturalismo ele leva em consideração a classe mais baixa e mais inferior que tem, tá? Ele é a mesma coisa que o realismo, só que ele vai lidar, a gente já vai falar isso, como que ele vai ser um pouquinho diferente aí, mas nos temas, em geral, você vai achar que o adultério, que aparece aí no livro do Dom Casmurro, no texto, no conto A Cartomante, e os dois são do Machado de Assis, Loucura, que é o alienista, que é muito bom, esse livro aí para vocês lerem, Vaidade e Egoísmo, do Quincas Borba, tem Degradação Social, que é o Cortiço, que o Cortiço já é também parte naturalismo aí, o homossexualismo, que é o Bom Crioulo. Então aí, ó, você vai ver as cenas aí da minissérie Capitu. Eu aconselharia vocês a assistirem se vocês quiserem fazer concurso ou fazer o Enem para você entender o Dom Casmurro, essa minissérie da Globo, ela ainda tem acho que na internet, e você vai ter ela contada exatamente como no livro, as mesmas falas, tudo, tá? Então eu tirei um trecho aí, ó. Os meus ciúmes eram intensos, mais curtos, com pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu e a terra e as estrelas. O céu, a terra e as estrelas. Então, ele sentia muito ciúmes dela, pensava se ela estava traindo ou não, isso é um ponto-chave aí desse livro, tá? Aí eu tenho também do Alienista, que fala de loucura,
Então, a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Então, é muito mais, né, do que ele poderia imaginar. Do livro alienista também tem outra frase aqui, portanto, que se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades. E aí, sobre isso aí, a gente pode dizer o seguinte, que os temas que eram feitos, que eram usados na época, eram bem diferentes dos temas do romantismo, né? Que geralmente a gente viu aí Iracema, que ela era a Índia dos lábios de mel, e ela era apaixonada pelo... por um cara que não era o índio, e aí tudo isso daí era bem diferente. Todas as histórias, elas têm um quê de romance, de amor, né, ou de patriotismo. E aí, nessa segunda parte do realismo, né, a gente vai perceber que a gente está lidando com situações do cotidiano, muitas vezes não tão agradáveis, né, por isso que algumas dessas frases das obras, elas são cheias de ironia e pessimismo. Então vamos ver lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ela tem várias frases que são bem irônicas e pessimistas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Nossa, que tristeza, hein? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 conto de réis e nada mais. Olha o materialismo aí, né? Matamos o tempo nos enterra. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Então, ó, um quadro aqui produzido, né, em 1843, que é o autorretrato. Olha a cara dele, né, não é uma cara bonitinha do tempo do romantismo. Então, o romantismo, né, é bem diferente, ele trazia amor, religiosidade, patriotismo, né? E o realismo e naturalismo trazem as mensagens objetivas e com um destino fatídico. Olha um quadro também aqui, ó, né? Bem triste, eles logo cedo já estão trabalhando, né? Então, retratando a realidade. E a parte 3... Se a gente quer entender o realismo, a gente tem que entender um pouco do contexto. Então, sempre a gente tem que estudar o contexto histórico da época para você saber por que teve essa mudança, né? Então, vamos fazer uma análise aí psicológica da ironia e do pessimismo que tinham nas obras aí. Primeira coisa, o capitalismo ele se institui na época, então ele começa a ficar mais forte. Com isso, vai nascer a classe operária, com mais intensidade aí, maior, né, classe operária, e a burguesia. A classe operária querendo mais dinheiro e a burguesia muito mais ainda. Então, teve a ascensão aí do materialismo. Então, se hoje a gente vive o materialismo, começou daí, tá? O antropocentrismo ganha cada vez mais força. A ciência avança e cria novas teorias. Então, a gente... no começo do ano nós falamos sobre teocentrismo, né? Deus como centro do universo, e antropocentrismo, o homem como centro do universo. Então o homem cada vez vai se afastando mais de Deus e se aproximando mais da ciência. Então ele acha que essas coisas não podem ser uma pertencente à outra. Ou você é da religião ou você é da ciência, tá? E por isso que aparecem aí umas novas teorias, que são o positivismo, o darwinismo, o determinismo e o marxismo. Então vamos analisar bem rapidamente aí o que é cada uma. O que é o positivismo? O positivismo, apesar de a palavra ser positivo, né? A gente acha que é uma coisa até mais ou menos boa. Enfim, o positivismo ele substitui a religião e a metafísica pela experimentação racional e científica, que a metafísica é a experimentação que a gente tem no dia a dia, né? Nas coisas da natureza. E ele não, ele tem que fazer uma experimentação racional e científica. Então, o que não for comprovado cientificamente não existe. Então, se Deus não for comprovado, ele não existe, né? Nós temos também o darwinismo, que vocês devem já ter estudado aí, que ele traz a teoria da evolução. E é claro, quem é mais forte sobrevive e continua a espécie. E essa teoria ela vai refutar aí a teoria criacionista,
que diz que Deus criou o homem. Então, de novo, aí a gente está sempre voltado para a ciência e na era bem antropocêntrica aí. E o determinismo, que eu acho que é uma das piores coisas que existiram aí, não sei, né, se um dia eu vou mudar de ideia, mas o determinismo, ele diz que a raça, o meio e o momento é que determinam o homem e as suas ações. Então, por exemplo, se um cara nasceu pobre, numa favela, ele provavelmente não vai mudar esse aspecto da vida dele. Ele vai, se ele não conseguir emprego, ele vai roubar, ele vai ser um ladrão. Por quê? Porque ele tem o meio e o momento contra ele. Né? Se ele tiver uma oportunidade, ele vai roubar. E a raça também. A raça faz diferença. Então, para eles, né, nesse momento do determinismo, surgiu essa ideia de que você poderia fazer uma distinção de pessoas pelo que você via por fora, né? Então, provavelmente a sua vida ia ser, é por isso que chama determinismo, a sua vida já está determinada. Então, você está fadado ou ao sucesso ou ao fracasso. E eu não concordo com isso, então, mas foi uma ideia que surgiu na época. E surgiu também o marxismo, vocês já devem ter lido aí ou escutado sobre Karl Marx, né? Que ele fez aí, ele criou uma ideologia que criticava o sistema capitalista e ele dizia que tinha necessidade de um outro sistema político-econômico que rompesse com a desigualdade social. Só que o socialismo era uma utopia, então, na verdade, o que acabou surgindo aí das ideias dele foi as ideias comunistas, né? Então, por isso hoje, eu acho que talvez vocês perguntassem para o professor de história para ele explicar um pouco melhor aí. O comunismo ele tá muito ligado aí às ideias de Karl Marx. E é claro que a gente sabe, ou se vocês não sabem, o comunismo é o movimento político-econômico que mais matou pessoas no mundo. Então, a Rússia é comunista, a China é comunista, a Coreia do Norte. Então, não sei se são bons exemplos. E aí, eu quero que vocês analisem por que a gente fala de contexto histórico, né? A gente viu aqui, ó, vamos voltar um pouquinho aqui, a gente viu todas essas frases, né? A Marcela Momi durante 15 meses e 11 contos de réis e nada mais. Então a gente vai ter uma ideia materialista, não tive filhos porque era melhor não transmitir essa nossa miséria. E falando de morte e de materialismo, e a gente tem que entender que quando você vai analisar qualquer tipo de texto, você tem que entender o contexto histórico para que você possa se situar. Por que mudou do romantismo para o realismo? Será que todas essas ideias aqui, né? Essas ideias aqui do positivismo, do darwinismo, determinismo e marxismo, será que elas influenciaram essa mudança? Claro que sim, né? E aí eu coloquei 3 perguntas para vocês. Então, qual ou quais as mudanças de temas do romantismo para o realismo? Eu coloquei uns temas ali em cima, será que os temas eram iguais? Teve mudança? E na sua opinião, qual é o motivo dessas mudanças? E o que você entendeu sobre brainstorming, tá? Então, essa semana é isso que eu vou passar para vocês. E vocês podem me responder, como eu falei aí, ou pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, tá? Eu tô mandando aí nos grupos para vocês. E pode me mandar até o final da semana ou começo da semana que vem para eu corrigir, tudo bem? Então, aí uma boa semana para vocês. Um grande abraço.